No mundo todo existem mais de 7 bilhões de pessoas. No Brasil são mais de 200 milhões. Você já parou para pensar qual é a história de cada uma delas? É difícil chorar por causa da Kátia, porque eu sei que ela passa uma positividade pra gente, né? Pra gente não parar, sabe? A gente tem que lutar por ela, não pode ficar do jeito que ainda está, né? Falar da Kátia é fácil, porém, são muitas recordações. Na verdade, todas muito boas, as melhores. Porque a gente sabe que na vida da gente, nada é só flores, né? Tem os dias bons, tem os dias mais tristes. Só que, da forma como nós fomos criados pelos nossos pais, é muito mais amor, tá? Muito mais amor do que desavenças e outras coisas mais. Nós viemos de uma família muito humilde, né? A Kátia é minha irmã caçula, eu sou a mais velha. E a gente sempre foi muito unida. Eu e a Kátia, a gente sempre teve, assim, aquele pensamento de crescer na vida, para ajudar nossos pais, nossos irmãos. E sempre foi assim até hoje. Mesmo ela não estando presente, né? Eu sempre tive com ela, sempre foi tudo nós. E eu continuo. Eu sempre digo que a minha família é em primeiro lugar. E a Kátia era uma. Desde os 15 anos, a Kátia ela já vendia as coisas na escola, né? Coisas para cabelo que ela mesma fabricava, ela tinha a marca dela. Depois a Kátia casou bem jovem, teve um filho. Depois teve o segundo filho, né? O primeiro foi o Cadu, o segundo foi o Caio. E a Kátia achou assim que ela queria algo mais, tá? Que ainda era pouco, o sustento da família, o apoio aos pais, né? E aí a Kátia foi e montou uma empresa para atender eventos, né? Buffet, decoração. Só que ela atendia somente 50 pessoas, é o que era por dia. E a gente sempre estava ali, os irmãos com ela, sempre. E eu sempre ali ajudando ela, com muita dificuldade. Ela nunca teve um emprego fixo, né? Aí ela se separou, passou-se uns anos, ela casou de novo. Ela teve a Ana Clara. E ela foi crescendo, crescendo, né? Foi atendendo 200, 300, 400, depois 1.000, depois 2.000, tá? E assim, de 50 itens que ela tinha, que ela podia atender 50 pessoas, depois ela já podia atender 3.000, né? Então ela cresceu muito, a Kátia era muito conhecida. Ela era muito assim. Onde ela chegava, sabe? Ela se dava com todo mundo, ela era muito inteligente. Ela fazia tudo sozinha, sabe? Todo aquele carinho, todo aquele aparato, aquele glamour, coisa que eu ainda não encontrei alguém, né, da minha família, que faça igual ela, entendeu? Então, a Kátia era uma mulher diferente, diferente, sabe? Boa de coração, abria-se as portas da casa dela, Deus o livre se chegasse alguém. Nós estávamos todo dia com a Kátia. Eu ia para o meu trabalho, quando eu voltava de 6 horas, só trocava minha roupa e a gente já ia para lá. Entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. E quando ela estava nas dificuldades dela, a gente estava ali com ela. Eu e meus irmãos. E a Kátia é nossa irmã caçula das mulheres, sabe? Mas ela era como se ela fosse a mais velha, porque ela tomava a frente de tudo. Foi isso que acabou com a nossa mãe, sabe? Porque quando a minha irmã faleceu, ela não faleceu de Covid, né? E era uma época assim que estava bem mesmo perigoso o Covid. Mas aí a funerária permitiu que ela fosse velada aqui em casa, 2 horas de tempo. Porque os meus pais, para eles, falecimento em família, eles não gostam em capela. Porque em capela eles dizem assim, né? Fica até uma certa hora as pessoas, vai todo mundo embora. E na casa não, né? Aqui a gente cresceu aqui, né? É um laço familiar muito profundo. E mesmo assim, sendo mãe, sendo meu pai, a gente acredita assim na dor, na tristeza, né, de ter perdido ela. Mas a minha mãe sempre teve muita fé e nós também, sabe? Minha mãe foi uma grande mulher de receber a minha irmã aqui em casa, né? Da forma que veio. E eu nunca me esqueço assim, sabe?
que eu achei assim que eu nunca fosse ter coragem de olhar minha irmã dentro de um caixão, né? Eu não chorei, sabe? Assim, até hoje eu não acredito que isso aconteceu, né? Mas eu peço a Deus que cada dia me conforte, porque uma hora a ficha vai cair. Mas é assim, uma hora eu penso que ela vai chegar aqui, uma hora eu sei que ela não vai, entendeu? Mas essa luta não é em vão. E quando eu olhei a minha irmã, ela não tinha marca de nada no rosto, sabe? Ela estava igual uma princesa, sabe? Ela era uma mulher chique, né? Tudo pra ela era nude, era rosinha, era assim, diferente de mim. E assim ela foi. Ela foi linda, com a roupa linda, ela foi com o cabelo lindo, a maquiagem dela, né? Tudo, sabe, assim. Parece que ela estava dormindo. Então, essa é a imagem que eu tenho da minha irmã, que eu sempre vou ter. E eu tenho certeza que ela sempre está presente com a gente, porque eu não estaria assim se não fosse tanta força dos céus, força de Deus, né? Porque eu sempre pensei assim, como eu sempre apoiei minha família e tudo mais, eu sempre pensei que um dia que eu tivesse uma notícia de um parente meu, né, tivesse partido, eu digo, meu Deus, eu vou infartar. Mas não. Foi aí que veio a força maior, né? E até hoje é assim. Eu só tenho que agradecer a Deus. Kátia nos deixou muitos ensinamentos de tudo. Ela aproveitou muito a vida dela. Ela amava sair com os sobrinhos, os rapazes, nossos filhos. Ela ia para as festas e eles sempre estavam com ela, sempre, sabe? E justamente no dia que a gente não estava presente, foi justamente no dia que aconteceu. Esse julgamento, ele teve um processo, né? Algumas audiências. Até porque estava na pandemia, né? Logo no início teve uma presencial, teve duas presenciais. Na verdade, nem chegou a ter. A primeira ela iniciou, mas foi encerrada, adiada para uma outra data. Estava trocando de juiz e estava nesse impasse. Mas tudo bem. A segunda também iniciou, ouviram umas duas pessoas só e encerrou. Teve a terceira, foi ouvido umas testemunhas também. A quarta, Paula? Quinta? A quarta e a quinta já deixaram para ser ouvido só o acusado, né? Ele foi detido na época, né? Na verdade, porque tinha que ser, pelos trâmites judiciais, tudinho, né? Dentro da lei. Mas não foi aquela coisa toda que acontece quando um malfeitor rouba uma galinha, né? Que vai embora para o presídio e tudo mais. O dele foi bem mais formal, né? Eu digo isso. Porque ele teve teve todo o apoio, né? A gente vê, a gente percebe. O corporativismo é muito grande, né? As pessoas não entendem, só querem lembrar dele. Que ele é novo, que ele é policial. Mas não lembra de uma família que está aqui sofrendo, né? E clamando por justiça. Como irmã mais velha, né? Eu sou muito contra a violência. Minha família é muito contra. A Kátia era o dobro de contra. E olha o que aconteceu, né? Era todo um cuidado, sabe? A gente sabia da existência dele. Ela vinha aqui no carro dele, aqui na frente, trazia as compras para meus pais, né? Tinha bom cuidado com meus pais, ela. Ia na casa da minha irmã que mora no Burtizal, deixava também as coisas, sabe? O filho dela chegou a vir aqui no carro dele. Nós sabemos que de manhã ela iria para a casa da família dele, tá? De uma irmã dele, era um aniversário no Infraero. A Kátia foi com eles, foram para lá, tá? Eu não estava. Eu vou contar o que eu escutei, tá? A Kátia foi para lá, ela foi o filho, foi a filha, foi a nora, foi a neta. Chegou lá, tava lá no aniversário. Ele bebendo, aí teve umas histórias que surgiu lá, que eles fizeram coleta para comprar churrasco, umas coisas, sabe? E passaram o dia todo lá. Quando eles vieram de lá à noite, já foram para casa do meu sobrinho, que era o aniversário da nora da Kátia. E, inclusive, nesse dia eu vi, na hora que bateram parabéns, era cedo. Era um bolinho bem pequeno, uma mesa pequena, a casa é pequena. Como tem uma área na frente, com o portão grande, eles ficaram lá na frente, no pátio. E foi isso. E nós fomos dormir, sabe? A gente sabia que teve lá esse bolinho e tudo mais, a gente sabia que era uma coisa rápida. Ele foi, mas ele levou um rapaz, né, que estava tocando um violão, estava bebendo ainda lá. Ele ainda saiu com meu sobrinho para comprar bebida. Na volta foi que ele deu os 2 tiros lá na rua, que os vizinhos chamaram a polícia militar.
Aí vieram 2 policiais, conversaram com ele, tiraram a arma dele, tá? Viram que ele estava bebido e tudo mais, mas é conhecido, né? E devolveram a arma dele. Quando ele entrou, a Kátia veio lá de dentro e disse: o que foi isso? Ele disse: não foi nada, não esquenta. É só para avisar que aqui tem polícia. Ele só falou isso, entendeu? Aí ela fala: mas eu não gosto disso, eu acho bom respeitar porque aqui tem criança. Ele já não gostou, né? Ele estava bebido. E passou-se mais um tempinho, a filha da Kátia já queria ir embora para casa dela, já queria dormir, porque a Kátia morava bem pertinho. E aí a Kátia disse: tá bom. Aí a Kátia ligou para a moça que mora na casa dela com ela, né? Que até hoje está com a gente. E disse para ela: Anne, tô chegando aí, vou deixar na Clara. E ele foi deitado no banco de trás do carro. E a Kátia foi dirigindo e a Clara na frente. Ela chegou na porta da casa dela, a Anne já estava esperando. A Clara desceu do carro. Aí ela disse: olha, ajeita ela aí para ela dormir daqui, já volto. E aí a Kátia foi e voltou com ele lá para casa do Cadu. Foi questão assim de 6 minutos. A Anne já recebeu a ligação da nora da Kátia, chorando, que tinha acontecido um fato e a Kátia estava tirada lá na frente. Aí foi uma loucura. Ligaram para minha irmã, para Paula, e a Paula não sabia como me chamar. E eu estava dormindo, né, que meu quarto estava lá para trás, estava dormindo com o filho da Kátia. E aí chamaram ele saiu do quarto, depois ele voltou, pegou uma camisa, e eu fiquei lá esperando ele. Porque eu ia começar a trabalhar no outro dia, eu tinha que me acordar cedo, né, eu queria dormir já. Aí depois foram me chamar, que era para me vir aqui na frente, que tinha sido o problema. Aí eu pensei que fosse com o filho da Kátia, da Paula. E quando eu vi, a minha irmã estava desesperada aqui na frente, os vizinhos já acudindo ela. Aí eu perguntei: o que aconteceu, Paula? A senhora Kátia faleceu. Eu disse: como, Paula? A Kátia faleceu, aquele policial matou ela. Eu disse: não. Aí eu liguei pro meu irmão, que mora lá no Renascer. Mano, ele disse: mano, eu já tô na estrada, já tô indo para aí. Eu falei: mas aí tu já procurou saber como é que estão as coisas? Mano, a Kátia faleceu. Eu disse: não tem mais nada a se fazer? Ele disse: não. Eu disse: então, não precisa tu vir aqui. Passa direto para lá, onde está o corpo dela. Resolve tudo que tem que resolver, mano, tá? Particular, né? Porque era pandemia. Vê lá, verifica tudo pra gente ver o que é que a gente pode fazer pra enterrar nossa irmã, né? E aí meu irmão foi pra lá com a minha cunhada e resolveram tudo, né? E eu fiquei aqui na frente, depois eu fui me trocar para receber e começou a chegar gente, muita gente. E assim foi o nosso último dia com a Kátia, né? E teve tempo de ir para casa dele dormir. Depois no outro dia ele foi fazer o delito dele, né? O exame de corpo de delito, que ele pegou um raspão aqui, que é ele mesmo que atirou, né? Como prova na perícia técnica, né? E depois se apresentou e foi detido, né? Aonde todo policial é detido, né? Não vai para penitenciária, ele nunca pisou na penitenciária, tá? Que seja da vontade de Deus, né? Não é minha vontade, é de vontade de Deus e da justiça, que um dia ele pise, mas é difícil. Muitas surpresas a gente pode ter, mas isso aí eu não vou me surpreender, porque a gente sabe como funciona, né? Porém, a nossa luta vai continuar. Humildade, né? Em primeiro lugar, afeto, humildade. A Kátia era uma pessoa maravilhosa, cheia de luz. Para ela não tinha tempo ruim. Se na casa dela tivesse um prato de comida e você chegasse, ela dividia. Ela era assim, sabe? Sempre boa. Sempre. Se ela tinha, hoje dinheiro tinha. Se amanhã não tinha, não tinha. Mas todo dia a gente estava com ela, entendeu? Se era para comer um camarão rosa, ou se era para comer um ovo. Mas a gente estava ali junto, porque o que prevalece na minha família é a nossa união. Eu diria para a Kátia que se ela tivesse que partir naquele dia, para ela nunca esquecer, sabe? No mundo espiritual que ela tivesse, onde ela estivesse, assim, para ela nunca esquecer o amor, né? O amor que a gente sempre teve por ela, que era muito grande.
Eu nunca pensei que ia ser uma pessoa assim tão próxima da gente, que a gente amasse de verdade, né? Fizesse tanta falta, sabe? Desse tanta dor. É difícil chorar por causa da Kátia, porque eu sei que ela passa uma positividade pra gente, né? Pra gente não parar, sabe? A gente tem que lutar por ela, não pode ficar do jeito que ainda está, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe? Isso aí é somente uma luta, não é uma vitória. Porque a vitória é pra Deus, né? Ele que tá ali nos apoiando, nos ajudando, né? Eu não falo em comemoração, mas assim, dependendo da resposta que for dada diante da justiça, é um acalanto pro nosso coração, sabe? A gente vai se acalmar, né? E nesse dia, eu tenho certeza que a minha irmã vai ter paz. I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing